Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, professora Milena Borges, de redação. Estou aqui para amarrar as pontas da aula anterior. Isso mesmo. Então, nós iremos discutir mais alguns possíveis temas de como pode aparecer aí o eixo temático tecnologia e informação. Então, trarei para vocês mais alguns recortes temáticos e algumas reflexões de como utilizar isso, de como relacionar o seu argumento, o seu repertório dentro de um contexto. Professora, você acha que esse tema vai cair mesmo na redação da Fundep ou da Cotec? Sim, acho. Todos os recortes temáticos e os eixos temáticos que eu trouxer aqui para vocês, eles são fortes possibilidades para aparecer aí na prova de vocês. Então é importante ficar atento a todos. Por que que eu acredito nisso? Porque são temas de altíssima relevância social, tá? São temas atuais, são temas que possuem reflexos na nossa sociedade contemporânea, que apresentam aí consequências dentro do contexto educacional, dentro da sociedade, na qualidade de vida e na saúde das pessoas. Então, eu acredito sim que pode aparecer na prova de vocês. E se aparecer, vocês já estarão preparados. Então, vamos ver como que isso vai se materializar. Vou projetar o slide para vocês. Vamos ver outras possibilidades e vamos ver posteriormente um modelo de redação dentro deste eixo temático. Acompanhem comigo aqui, rumo à nota máxima. Nós temos aí os reflexos da revolução tecnológica digital na sociedade. Imagina, né? Reflexos, revolução tecnológica digital, certo? Imagina aí se você abre a sua prova lá da Fundep ou da Cotec, né, do concurso da prefeitura, e tem esse tema, um tema semelhante. O que vocês devem fazer primeiramente? Grifar as palavras-chave. Isso aqui que eu fiz, ó. Reflexos, evolução tecnológica digital e sociedade brasileira. Não vou grifar brasileira, porque todas as propostas aí, elas versam a nível de Brasil, tá bom? E aí, o que eu trouxe aqui? Eu comparei a revolução tecnológica digital com a terceira revolução industrial. Vamos ver como ficou esse raciocínio, tá? A revolução tecnológica faz parte da terceira revolução industrial, também chamada de revolução da informação. Ou seja, aqui eu tenho, né, a análise de que a informação trouxe consigo uma revolução de cultura, de comportamentos, de padrões sociais, e isso é muito importante. Ela começou no século XX e engloba inovações não só na indústria, mas indústria, ciência e tecnologia, com destaque para a internet e avanços nas telecomunicações. Essa revolução traz inúmeras consequências e alterações no comportamento da sociedade, tá? Tanto negativas quanto positivas. Então, gente, se eu tenho aí um fato que traz tudo isso de alteração, de impacto para a sociedade, ele é uma pauta social muito importante. Então, é possível, sim, que isso esteja aí na proposta de redação de vocês. E nós vimos lá, de acordo com a aula anterior, que se isso aparecer, vocês já estarão preparados. Porque vocês podem citar o conceito de infodemia, vocês podem citar o Manuel Castells, certo? Vocês podem citar o Gilles Lipovetsky, aquele do sobrenome difícil, o filósofo francês, Gilles Lipovetsky. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas vocês podem fazer referência somente ao filósofo francês Gilles, ok? Com o conceito de hipermodernidade. Vocês podem citar o conceito de cybercultura do Pierre Levy, que foi tratado na aula anterior também. Ou seja, dentro desse eixo temático, vocês estão preparados para poder fazer uso de um argumento consistente com um repertório legitimado que vai amparar essa argumentação de vocês aí. Perfeito? Olha aí, ó, outro tema importante. O perigo iminente da invasão de privacidade por meio dos aplicativos de celular. Olha que coisa comum, tá? Trazida pela tecnologia, concorda?
Então, nós temos aí o perigo, tá? Perigo iminente, invasão de privacidade por meio dos aplicativos de celular. Grifei as palavras-chave. E vamos ver o que nós temos sobre este tema. Vejam só, os recentes vazamentos de conversas de autoridades da Operação Lava Jato, após a invasão de hackers em aplicativos de mensagens, trouxe à tona a questão da segurança e privacidade nos aparelhos móveis. A falta de segurança em aplicativos que têm acesso às fotos do celular, como o Face Apple, um aplicativo russo que modifica o rosto das pessoas, também preocupa os usuários. De acordo com o relatório de ameaças à segurança na internet de 2019, o Brasil foi classificado como o quarto país, olha só onde nós estamos nesse ranking, com mais invasões de hacks e crimes virtuais. Isso é muito comum, muitas vezes mais comum do que nós imaginamos. E isso tem sido potencializado ainda mais com o uso da inteligência artificial. Então, nós enquanto sociedade, estamos vulneráveis ao mau uso da tecnologia, tá? A crimes, a disponibilização de dados pessoais e podemos, isso devido a esse impacto social, devido a essa vulnerabilidade da sociedade, devido a essa pedra no sapato, tá? Eu costumo dizer que todos os temas de redação de concurso e vestibular são aqueles temas que são pedras no sapato da sociedade, ou seja, precisamos resolver, mas ainda não tem solução, é polêmico, tá? É que eu também é uma grande aposta para que ele esteja presente na sua prova de redação. Perfeito? Vamos continuar. Vai que aqui a gente acerta o tema, hein? Os impactos das fake news na sociedade brasileira. Fato ou não isso aqui? Fake news existe ou não existe? Sim, existe. E ela é causada principalmente porque pela disseminação via tecnologia, via redes sociais. Aqui eu posso relacionar com aquele conceito de infodemia. Lembra dele? Aquele que foi trazido à tona após a pandemia do Covid. E aí é a quantidade, o excesso de informações acerca de um tema. E essas informações, muitas vezes, elas não são verdadeiras, elas não são confiáveis, elas são disseminadas com o intuito de manipular ou de formar uma opinião, tá bom? E devido a essa presença constante das fake news, das notícias falsas na sociedade brasileira, nós temos grandes impactos sociais. Quais são eles? Descrédito da população, tá? Em determinadas situações, em determinados contextos importantes para a nossa evolução enquanto sociedade e consequências mais diretas que nós vamos ver aqui agora no texto. Por isso, é também uma grande aposta para a redação. As fake news, notícias falsas espalhadas na internet, e aí eu já associo aqui essa palavra com tecnologia, tá? Ganharam mais atenção e tomaram proporções perigosas. Então, não é mais uma brincadeira. Isso tomou, desculpem-me, uma proporção mais profunda e mais perigosa, quando usadas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. No Brasil, boatos também marcaram as eleições de 2018. Denegriram a imagem da vereadora Marielle Franco e até levaram ao linchamento e morte da dona de casa Fabiane Maria de Jesus. Olha só como os impactos eles são devastadores. As fake news atingem milhares de pessoas. Por quê? Porque elas são disseminadas onde? Na internet, tá? E a velocidade da informação aqui é muito rápida. Então, o alcance é muito rápido, é imediato.
E, segundo um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras. Hoje existem sites jornalísticos somente para avaliar a veracidade das informações. Vejam só como isso é grave. As pessoas elas não consultam, né, na maioria das vezes, as informações que recebem. Elas apenas verificam se concordam ou discordam com aquela informação. E muitas das vezes, se essa informação ela tem algo relacionado com a ideologia dessa pessoa, ideologia política ou ideologia de cultura, de posicionamento, tá? Daquela pessoa, ela não quer mais verificar se essa informação é verdadeira ou não, ela simplesmente passa para frente. Isso tem assim uma velocidade surreal, é muito rápido mesmo, né? Porque nós estamos falando aí de um acesso simultâneo de milhares de pessoas e um impacto social muito grande. Um desses impactos que eu posso citar agora para vocês é a descrença na nossa política, na nossa democracia. Então, se as informações, a título de exemplo, usando do contexto político, elas são disseminadas, elas são transmitidas, notícias falsas aí, a população tende a desacreditar cada vez mais do contexto político, das eleições, da nossa democracia, e isso vale tanto para o lado A quanto para o lado B, tá? Esse descrédito é geral, tá bom? Então é um tema também muito importante, causado aí pela tecnologia e informação. Continuamos, vamos para o slide e veremos mais uma importante temática. Caminhos para alcançar a inclusão digital. Ó, eu preciso de possibilidades e eu preciso alcançar a inclusão digital. Vejam só, é consensual que a tecnologia, ela está aí presente e a tendência é só que o alcance seja cada vez maior. E a tecnologia traz consigo as informações, tá? Nós falamos no slide anterior de informações falsas, isso é um ponto negativo, mas nós temos também informações verdadeiras. O porém, quando eu digo aqui da inclusão digital, é que nem todas as pessoas têm acesso a isso. Então, eu tenho paralelo aí na sociedade um grupo que avança muito devido à inclusão digital, devido à velocidade das informações, e eu tenho um outro grupo que está ficando cada vez mais para trás. O que eu tenho com isso? A desigualdade social que aumenta muito, porque são posições muito dicotômicas, tá bom? Vamos ler aqui. Até 2026, o Enem será totalmente digital. Entretanto, os planos esbarram na falta de estrutura de muitas escolas públicas e no analfabetismo digital, gente. Existe, tá? Existem pessoas que não têm noção do que é um computador, tá bom? De muitos candidatos. Inclusão digital, então, é garantir que todas as pessoas, todas, tenham acesso às tecnologias de informação e comunicação. Então, vem aqui comigo, ó, sabe aqueles lugares distantes, bem distantes, que nem sinal de internet estão? Essas pessoas precisam desse acesso para que elas consigam concorrer em igualdade de condições com um candidato que mora em uma grande metrópole e estuda em uma escola totalmente ali tecnológica, conectada, em que as informações chegam com mais velocidade. Essa pessoa é muito mais bem informada tecnologicamente do que outra que não tem nem internet. Então, se está possibilitando a desigualdade social no nosso país é um tema de relevância também. E aí nós podemos citar aqui a título de exemplo o contexto educacional, tá bom? Tema muito quente para aparecer aí na prova da Fundep. Voltamos. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios de 2016 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 46% das casas ainda não têm acesso à internet. Olha só, quase metade. Onde que eu parei? Principalmente na periferia e zona rural.
O mesmo percentual se reflete nas escolas públicas, onde 46% das instituições urbanas têm computadores com acesso à internet, contra 39% das escolas rurais. Ou seja, há um desafio muito grande aí para se promover a igualdade de acesso. Eu não consigo, eu não posso, constitucionalmente falando, possibilitar que o Enem seja digital se eu tenho regiões aí, principalmente regiões rurais, que não têm acesso à internet. Então, o país estaria afastando ainda mais e aumentando mais, possibilitando para o afastamento de acessibilidade e para a desigualdade social, tá bom? O que é inconstitucional. Próximo slide, eu tenho aqui o tema sobre os perigos do lixo eletrônico para o meio ambiente. Quais são as palavras-chave? Perigos, lixo eletrônico e meio ambiente. Professora, mas aqui está mais relacionado ao eixo temático meio ambiente. Só que eu tenho isso aqui também, ó, lixo eletrônico. Eletrônico tem a ver com tecnologia. Então, eu considero que eu tenho nessa proposta 2 eixos temáticos, o que me diz que eu posso selecionar repertórios tanto de um quanto de outro. E temos aqui o aumento do acesso às tecnologias, a produção de lixo eletrônico, ou lixo, também aumenta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, o mundo produzirá 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano até 2050. Muitos brasileiros não sabem nem mesmo onde devem descartar este material. O Brasil é o segundo maior produtor do lixo eletrônico. Eu fico boba como que o Brasil sempre lidera os rankings aí de problemas, né? Então, ele é o segundo maior produtor do lixo, né? Do continente e sétimo do mundo. Sétimo do mundo. Olha só. Apenas 3% do lixo do país é descartado corretamente, enquanto no resto do mundo, 20% é reciclado. A prova pode exigir soluções para o problema que afeta diretamente o meio ambiente. Então, nós podemos aqui, dentro do contexto de tecnologia, falar sobre a velocidade disso, né? A disseminação, a rapidez dessa tecnologia, o avanço e o problema resultante aí, que é o aumento do lixo eletrônico. E aí nós podemos também utilizar um segundo eixo temático, que nós veremos posteriormente, que é o do meio ambiente, para poder fundamentar as consequências, os impactos aí deste problema. Ou seja, eu acabei de falar para vocês um texto cujo projeto textual é causa, tecnologia, excesso, velocidade, informação, certo? E consequência, impacto ambiental causado por quê? Pelo lixo eletrônico trazido por essa informação e essa tecnologia. Perdoe-me, por esse avanço tecnológico. Continuamos, vamos ver o que a gente tem aqui. Uma análise textual de uma redação. Eu não consigo aparecer aqui no cantinho, então vou sumir, mas estou aqui, tá? Olha só esse tema. O ser humano como uma extensão da tecnologia. O que temos aqui, gente? Com o avanço da tecnologia, tudo está conectado o tempo todo, denominado na sociedade atual por internet das coisas. Esse contexto proporcionou uma simbiose entre o ser humano e a máquina. Olha só, olha, abordagem das palavras-chave, ó. Ser humano, máquina e simbiose, ou seja, junção, tá bom? E estabeleceu uma relação de dependência. Nessa perspectiva, os indivíduos assumem características das máquinas, esse é o argumento 1, bem como os dispositivos eletrônicos introjetam traços humanos, esse é o argumento 2. Vamos ver como que isso vai aparecer aqui no meu desenvolvimento 1? Bora lá. Em primeira análise, o Homo sapiens já pode ser considerado um cyborg. De acordo com o empresário da área tecnológica Elon Musk, o corpo humano já apresenta extensão de elementos eletrônicos, a exemplo do smartphone,
E aí, isso aqui dá para poder falar sobre a dependência, né? Se vocês não quiserem, não quisessem seguir esse padrão dessa redação, vocês poderiam abordar aí a questão da dependência, o smartphone como uma dependência do corpo do ser humano. Então, existem pessoas que são tão dependentes do celular que se esquecerem ele em casa, não conseguem fazer mais nada no trabalho, onde estão ali na escola, na rua, precisam voltar para buscar, para ter o celular segurando ali na mão, como extensão da própria mão, tá bom? Continuando. Nesse sentido, é impossível pensar o indivíduo sem a conexão frequente com as ferramentas encontradas no celular. Dessa forma, são notórias as características das máquinas que se incorporam à vida humana. Então, aquelas pessoas que ilustra aqui aquelas pessoas extremamente dependentes do WhatsApp, extremamente dependentes dos aplicativos que tem ali naquele aparelho, extremamente dependente do próprio aparelho, das redes sociais, e não conseguem seguir a própria vida sem esse aparelho ali, sem a presença constante dele. Continuando, argumento 2, ou seja, D2. Outro sim, por que eu tenho esse conectivo? Esse conectivo aqui indica adição. Por que adição, prof? Porque eu tenho aqui, ó, indivíduos assumem características das máquinas, bem como, ou seja, isso aqui é uma adição. Os dispositivos eletrônicos introjetam traços humanos. Então, é coerente que o meu argumento 2 soma um outro argumento ao desenvolvimento 1. Então, eu vou usar o conectivo de adição. Outro sim, na contemporaneidade, as máquinas também incorporam os traços humanos. Tudo isso aqui, ó, eu vou chamar de quê? Argumento. Lembra daquela estrutura? Que o meu primeiro período do desenvolvimento tem que ser o meu posicionamento, ou seja, o argumento. Pois é, está aqui. Isso pode ser observado no cinema, como no filme O Homem Bicentenário, em que um robô assume aspectos típicos da humanidade. Além disso, tal fenômeno é visto na atualidade, a exemplo do software ChatGPT, o qual consegue desenvolver diálogos, bem como produções criativas e artísticas, como poesias, fotografias e pinturas. O que eu tenho aqui, ó? Eu estou provando que as máquinas incorporam traços humanos. Então, eu tenho aqui, no meu segundo período, o fundamento. O que é o fundamento, minha gente? É a comprovação. Comprovação de quê, professora? Comprovação do seu argumento inicial, ok? Então, eu tenho o argumento e eu tenho a prova disso com exemplos, né? Com o filme O Homem Bicentenário e com o exemplo do aplicativo aí do software ChatGPT. E agora, por fim, tá? Eu tenho aqui, ou seja, aquilo que era essencialmente humano passa a ser encontrado na inteligência artificial. Eu tenho aqui o meu terceiro período, também já estudado anteriormente, que é o fechamento. Professor, eu não me lembro disso. O que é o fechamento? Fechamento é a reafirmação do tópico frasal. O que é tópico frasal? Você não falou nada de tópico frasal. Tópico frasal é esse aqui, ó, argumento. São sinônimos, é a mesma coisa, tá bom? Então, o fechamento é a reafirmação do meu argumento. Perfeito? Vamos seguir. Conclusão. Portanto, e aí eu tenho aqui um conectivo de conclusão, né? Obrigatório nesse parágrafo. Ao Homo sapiens estão sendo atribuídas cada vez mais características das máquinas, assim como estas desenvolvem facetas da humanidade. O que eu tenho aqui, teacher? Aqui nós temos a retomada. Lembra que eu falei com vocês que
A conclusão também é estruturada em 3 partes. Então, aqui a retomada da tese. Qual tese? Aquela de que o homem, as máquinas, né, são extensão, aqui, ó, essa aqui, ó, o ser humano como extensão da tecnologia, tá bom? Então, eu estou retomando aqui, ó, as máquinas, estão sendo atribuídas cada vez mais características das máquinas, como essas desenvolvem facetas da humanidade. Então, estou reafirmando essa extensão aí do homem. Assim, é preciso cautela com as tecnologias que surgem na revolução atual para não prejudicar a individualidade e a subjetividade humana. Opa, aqui eu tenho meio parecido com um alerta, né? Então, ele é meu segundo período da introdução. O que esse segundo período tem que fazer? Alertar a sociedade sobre o problema ou conscientizar acerca de tal temática ou ainda constatar um problema ou ainda apresentar uma proposta de intervenção. Estão anotando aí junto comigo? Professora, mas precisa apresentar proposta de intervenção? Não precisa. Olha o ou aqui, ó, é uma coisa ou outra. E se vocês quiserem, optarem por apresentar a proposta de intervenção, essa proposta tem que ser vaga, genérica. Vocês vão apresentar no máximo o agente, quem vai fazer, a ação, o que vai fazer, e a finalidade, que é o objetivo dessa ação, tá bom? E aí eu vou para a terceira parte, ó, que é esse período aqui, ó. Dessa forma, tá? A tecnologia perpetuará no contexto social de modo a contribuir com os pontos positivos que possui. Essa frase aqui é positiva ou negativa, gente? Ela é positiva, ó. Vou desenhar uma carinha feliz aqui, ó. Ou seja, se a sociedade tiver essa cautela, que foi colocada como um alerta, uma conscientização no segundo período da conclusão aí, tudo vai dar certo. A tecnologia irá se desenvolver, irá perpetuar com os pontos positivos que ela possui. Então, aqui no terceiro período, eu tenho o quê? A minha frase final, beleza? Então, tem aí para vocês um modelo de redação que o tema traz essa abordagem, esse eixo temático de tecnologia. E aí, na próxima aula, nós veremos um eixo temático muito importante também, que é o da saúde. Se preparem, nós vamos ver repertórios, nós vamos ver recortes temáticos, possíveis temas de redação e, posteriormente, analisar uma redação que traz esse fundamento, esse repertório, esse eixo temático aí da saúde. Perfeito? Prestem atenção. Ambas as bancas devem assistir a essa aula, tá? Nós não podemos ter a limitação de que, olha, eu vou fazer a área da saúde, então só na minha área da saúde é que vai cair o eixo temático saúde. Aí eu vou fazer educação, então na minha área vai cair o eixo temático educação. Gente, não há regra quanto a isso e não há previsão nenhuma sobre isso no edital. Então, é muito importante que vocês se preparem para todos os eixos temáticos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.